paciente idosa volta no retorno e me conta um relato interessante que ela sofria de diverticulite de repetição e que foi só tirar o leite e derivados da vida dela e ela parou de ter diverticulite de repetição, tá? Ela só usa o kefir de tempos em tempos muito bem fermentado. Posso dizer para vocês que o relato dela não é isolado. Eu tenho muitos pacientes, centenas de pacientes, talvez milhares nesses 25 anos de medicina, que com doença inflamatória intestinal, ou síndrome do intestino irritável, ou diverticulite, ou mau funcionamento intestinal em geral, retiram leite e glúten e derivados e melhoram. Não é coincidência, não é frescura. Se você sofre com problemas intestinais, tire leite, derivados e glúten e veja o que acontece. O teste é muito simples, por algumas semanas. Vocês vieram me perguntar, doutor Ícaro, e esses novos estudos aí dizendo que Ozempic, Wegovy e medicamentos similares usados injetáveis para emagrecimento estariam agora mais implicados na possibilidade de perda de visão, de prejudicar a visão? Gente, os estudos são observacionais, mas existem, mostrando que parece haver uma relação. Mas eu volto a dizer para vocês, esse tipo de medicamento não deveria ser vendido sem receita, porque isso provoca uso indiscriminado por aí, é o que tem acontecido, e nenhum remédio como esses, Ozempic, Wegovy e companhia, na minha opinião médica, deveria ser utilizado por pacientes com hábitos de vida ruins. Para o paciente com hábitos de vida melhores ou que está melhorando, eles podem ajudar. Caso contrário, são perigosos. Caso real, paciente homem buscando reposição hormonal, porque a esposa faz reposição hormonal com outro médico e me indicou aqui em Brasília. Ok, aí eu pedi para o paciente fazer um exame hormonal salivar no laboratório Lemos. E aí o Lúcio Lemos me ligou para falar, olha, Ícaro, tem umas alterações aqui no exame. Deixa eu te perguntar, a esposa desse paciente, ela usa hormônios? Porque pode ser que ele esteja se contaminando com o hormônio da esposa. Em toalha, num contato mais íntimo, sabe? Alguns itens de uso comum. Então, gente, tem que tomar cuidado, porque homem pode se contaminar com os hormônios da mulher se não aplicar direitinho nas horas certas, tiver os cuidados depois da aplicação de um tempo sem contato e vice-versa, ok? Vale a pena vocês conhecerem o trabalho do Lemos aqui. Um paciente muito querido meu, portador de uma ansiedade bem grande, ele volta para a consulta e ele relata o seguinte, doutor Ícaro, eu estou muito mais calmo, mais tranquilo, reajo melhor às situações de estresse do dia a dia, e o meu sono, que era perturbado por excesso de aceleração na hora de dormir, excesso de pensamentos, até pela própria ansiedade, dificuldade de iniciar o sono e de manter o sono, ele está ótimo. Aí eu perguntei por quê. Claro que ele melhorou os hábitos de vida, lidou melhor, está lidando melhor com as questões psicológicas dele, mas ele falou, olha, o GABA foi fundamental, é fundamental. Nas noites em que eu não tomo o GABA, eu sinto que o sono piora um pouco, fica mais superficial. Não é dependência química, gente. O GABA é o principal neurotransmissor calmante do cérebro. E muitas pessoas hoje em dia têm carência. Obviamente, quando eu falo para vocês conhecerem o GABA, esse neurotransmissor calmante que ajuda em calma, ansiedade, concentração, foco e atenção, não é para estimular a automedicação ou a autossuplementação de vocês. É porque conhecimento é poder. Então, antes de você recorrer a remédios psiquiátricos, e a Rivotril, Lexotan, Cloxazolam, ou Cadil, Bromazepam e similares, eu estou dizendo para vocês que você pode, eventualmente, junto ao seu profissional de saúde, após a análise do profissional de saúde capacitado, cogitar primeiro o GABA, que é justamente o sítio de ação desses medicamentos no seu cérebro. Por quê? Quando você estimula seu cérebro a produzir o GABA que ele precisa, ou dá o GABA pela suplementação, em termos de ansiedade, ele pode começar a funcionar melhor, entendeu? Bom dia, pessoal, tudo bem?
Saiu um estudo recente dizendo que o álcool foi classificado como carcinógeno grau 1 pelo mundo da oncologia. Ou seja, que o consumo do álcool foi classificado como de primeira importância para poder gerar vários tipos de câncer nas pessoas. E tem umas coisas aí que a gente tem que esclarecer. Primeiro, existe o conceito de carcinógeno absoluto e carcinógeno relativo. Carcinógeno absoluto é aquele que vai gerar câncer em todo mundo que consumir, tá? Aquela substância, aquela radiação eletromagnética específica e companhia, só depende da quantidade. Por exemplo, o que acontece com o asbesto ou amianto, que foi muito utilizado na construção civil e levava ao mesotelioma, um tumor de pulmão, ok? Mas a gente precisa lembrar dos carcinógenos relativos, ou seja, aqueles que na dependência da sensibilidade da pessoa, de outros fatores, de uma quantidade muito, muito alta, eles também têm grandes chances de gerar tumores, como por exemplo, produtos ultraprocessados, tá? Como por exemplo, até a fumaça do cigarro, apesar de ter milhares de substâncias ruins, depende muito de sensibilidade individual e da quantidade de consumo. Depende da frequência de consumo, que às vezes a quantidade absoluta não é tão grande, mas é o tempo de consumo. E a gente tem que lembrar que boa parte dos estudos científicos que falam de câncer não levam em consideração os hábitos de vida da população estudada. Eles tentam comprovar o nexo causal com o câncer de alguma coisa muito específica. Então eu preciso deixar claro para vocês aqui uma crítica que eu já faço aos estudos sobre vitaminas, sobre minerais, sobre substâncias tóxicas e companhia há muito tempo, acho que há mais de 20 anos. Toda vez que um estudo científico ele for realizado em pessoas cujos hábitos de vida não foram nivelados para serem minimamente saudáveis, o resultado negativo pode estar relacionado aos hábitos de vida da população estudada, mais aos hábitos de vida, e não à substância estudada em si. O que eu estou dizendo para vocês? Que a ciência já sabe que o que mais importa para recuperar, manter e melhorar a saúde são os hábitos de vida. Então, se os estudos não padronizam os hábitos de vida da população estudada, muito dos resultados pode ser atribuível aos hábitos de vida da população, que não são considerados. Entendeu? É claro que eu não estou aqui defendendo o consumo de álcool ou falando que o álcool faça bem para a saúde ou que não seja carcinogênico, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que a maioria das populações estudadas por aí, para poder comprovar malefícios ou benefícios de álcool, não tem os seus hábitos de vida considerados, tá? Nem padronizados na amostragem estudada no dia a dia, tá? Durante o tempo do estudo. E que aí os resultados sejam favoráveis ou desfavoráveis para determinados grupos, quanto ao álcool e várias substâncias, podem ser muito mais pelos hábitos de vida que não foram considerados e padronizados do que pela substância em si. E a gente sabe que o consumo de álcool com moderação e sem muita frequência e abuso costuma não trazer grandes benefícios, tá bom? Opa, eu falei benefícios, mas malefícios, né? Não estou aqui defendendo que todo mundo tenha que consumir álcool porque faz bem. Nem estou dizendo que eu concordo que o álcool em qualquer quantidade, para qualquer pessoa e com qualquer frequência, ele vai ser carcinogênico, um carcinógeno absoluto, tá? Que sempre vai levar a câncer. Não é por aí também, tá? Até porque, se a gente for lembrar, populações muito antigas já consumiam vinho e outras bebidas alcoólicas, sabe? Sem nem saber das propriedades do álcool há muito tempo. O que eu estou te dizendo, então você não tem que correr do seu vinho. Eu, por exemplo, adoro vinho, uma caipirinha e companhia. Mas entenda, não existe consumo de álcool saudável e razoável se você não tem bons hábitos de vida de base. Nunca se esqueça disso, ok?